Dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por mais essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação esta que está aí às vésperas do Natal. Hoje já é dia 23, amanhã já é 24 para 25 e nós temos aí um imenso prazer de estarmos aí, aleluia, falando desse Deus tão poderoso, desse Deus tão amado, desse Deus tão bom para comigo e para contigo. Então, nessa manhã, que Deus esteja aí nos abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando, fazendo uma obra maravilhosíssima, que nós possamos aí, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, transpor as barreiras de cada dia, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. É muito bom nós estarmos juntos, é muito bom nós estarmos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Deus tem aí cuidado de nós, Deus tem feito toda a diferença na nossa vida e é por causa disso que nós estamos juntos nessa manhã para louvá-lo, para engrandecer, aleluia, o seu maravilhoso nome, que é conselheiro, que é príncipe da paz, que é pai da eternidade, que é aquele que vive e reina, aleluia, para todo sempre na minha vida e na sua vida, e ele sempre será uma bênção e nós possamos aí, aleluia, verdadeiramente estar aí regozijando na sua presença santa. Amém? Glórias a Deus. Que bom, amados irmãos, nós estarmos aí bem junto do nosso Deus. É bom nós estarmos aí fluindo da sua presença santa, do seu grande amor. É muito bom nós estarmos aqui para estarmos trazendo uma porçãozinha dessa palavra tão maravilhosa que é a palavra do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos estar, aleluia, tirando um tempo para nós estarmos orando, vamos tirar um tempo para nós estarmos buscando a presença do nosso Senhor, vamos estar aí falando com o nosso Deus, dizendo a Ele que Ele é verdadeiramente maravilhoso na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estou me sintonizando aqui. Às vezes o computador ele fica um pouquinho lerdo, mas o Senhor ele tem aí cuidado de nós, o Senhor tem feito toda a diferença e nós precisamos aí estar esperançosos no nosso Deus, esse Deus tão maravilhoso que tem, aleluia, feito toda a diferença na nossa vida, na vida de nossa família, e nós precisamos o adorar em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Glória ao precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos tirar um tempo para nós estarmos orando. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença tão amável. Muito obrigado, ó Deus, pelos Teus cuidados. Nessa manhã, ó Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, pela vida, Senhor Deus, que o Senhor tem aí, Senhor Deus, nos dado, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, pela saúde, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, Senhor Deus, ó Deus de Israel, nós clamamos, ó Pai, que venhamos, ó Pai, ter um Natal, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que possam, Senhor Deus, acolher, Senhor Deus, aqueles que estão à nossa volta, que Teu Espírito Santo esteja fazendo toda a diferença nas nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluias. O Senhor é bom em todo tempo, nosso Deus é bom e tem sido aí maravilhosíssimo para comigo e para contigo nessa manhã maravilhosa. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar dando aí um bom dia em especial ao meu amado irmão, à minha amada irmã. E esse bom dia especial diz assim: bom dia especial para você que acha que a vida é um conto de rara beleza. Nós é que complicamos e dificultamos a sua existência.
Vamos fazer como o sol, que dá igualmente em benefícios raios de luz e calor. Entregue-se de corpo e alma a tudo que, aleluia, a tudo que você venha fazer, a tudo que você sonha, a tudo o que pensa. Saiba que viver ainda vale muito a pena. Com toda certeza, viver vale muito a pena, em que nós venhamos viver uma vida para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos aí estar sendo uma bênção nas mãos do nosso Deus, e que Ele venha fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, que nós venhamos aí expressar esse grande amor onde quer que nós estejamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje também é dia do vizinho, dia 23 de dezembro de 2022, sexta-feira, dia do vizinho. O dia do vizinho é comemorado dia 23 de dezembro no Brasil. A data homenageia a preciosa relação de amor e ódio entre os companheiros de porta, os companheiros que compartilham, a mesma rua ou mesmo prédio. Nas grandes metrópoles, o sentido clássico de vizinhança foi perdido devido ao medo à insegurança que ronda nas cidades grandes. Muitas famílias ou indivíduos, quando se mudam, passam vários meses ou anos até conhecer e começar a manter algum tipo de relação com seu vizinho. Porém, as cidades pequenas ou bairros do subúrbio, por exemplo, as relações com a vizinhança são normalmente mais comuns. Os vizinhos acabam fazendo parte do dia a dia do indivíduo. Mensagens, aleluia, para o dia do vizinho. Uma boa convivência social pode começar com uma simples gentileza. Cumprimente, dialogue, cultive a amizade e o respeito com seu vizinho. Ele pode ser mais do que alguém que simplesmente mora ao seu lado. Vizinhos bons são aqueles que nos dão bom dia, feliz dia do vizinho, meu amigo. Dia do vizinho. Eu tenho vizinhos aqui muito bons, né? Eu tenho assim um diálogo com eles e eles também comigo. Que Deus esteja abençoando os meus vizinhos, que nós possamos aí ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também as Sagradas Escrituras fala a respeito, né, do vizinho. Quando uma senhora, né, mulher, esposa de um profeta, ela diz assim ao profeta Eliseu, ela diz: meu marido morreu e o credor chega à minha porta para que leve os meus filhos para pagar pela dívida, e eu não tenho com que pagar. E Eliseu, ele diz assim: olha, o que você tem em casa? E ela disse assim: eu tenho, a única coisa que eu tenho é uma vasilha de azeite, nada mais tenho. E Eliseu falou assim: basta, vá aos teus vizinhos da direita, da esquerda, e peça aos teus vizinhos vasilhas emprestadas, não poucas vasilhas, mas muitas vasilhas. Depois que você pedir emprestado, você entra, aleluia, na sua casa, fecha a porta após ti e despeje um pouquinho, aleluia, do teu azeite em cada vasilha. E assim fazendo, ela, a cada momento que ela despejava uma gota ali do seu azeite, ali aquela vasilha enchia-se até o topo. E depois que ela fez isso, ela falou com seus filhos assim: traga mais vasilha. E eles disseram: não, as vasilhas se acabaram, não tem mais vasilha. E ela foi a um homem de Deus e disse assim: olha, já está feito conforme o Senhor disse. E as vasilhas, elas se encheram de óleo até o topo do azeite. E Eliseu
diz assim para ela: vai, vende, paga a tua dívida e vive daquilo que sobrou. E meu amado irmão, minha amada irmã, imagine se aquela senhora, quando ela mais precisava, se ela não tivesse um bom relacionamento com seu vizinho, como que ela ia fazer para estar ali pedindo vasilhas emprestadas? Não tinha como. Então, até nisso, Deus, ele trabalha na minha vida, Deus trabalha na tua vida. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter um bom relacionamento com todos à nossa volta. Amém? E a gente vê o apóstolo Paulo, ele diz assim: se possível, tenha paz com todos. Nós precisamos ter paz com todos que estão à nossa volta. Amém? Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação essa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação, ela vai ao ar sempre às 7h30 da manhã, todos os dias, com o pastor Carlos Sales, idealizador responsável dessa obra. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje está em Números, capítulo 14, versículo 14. A reflexão, aleluia, desse versículo, desse livro da Bíblia, do livro de Números, diz assim: em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então, está dizendo que o livro de Números, Jesus, ele é representado como uma nuvem durante o dia que, aleluia, trazia a brisa, aleluia, sobre Israel quando peregrinava pelo Egito, aleluia, ali, aleluia, no deserto, conforme a palavra do Senhor diz, meu amado irmão, que o sol, aleluia, chegava a fustigar a mais de 50 graus durante a noite, durante o dia. E à noite chegava a temperaturas abaixo de zero. Então, em Números, aleluia, Jesus era a nuvem que cobria o seu povo para trazer aquela brisa fresca para que o seu povo não fosse fustigado, queimado, morto pelo sol. E durante a noite, que o sol chegava a menos de zero, abaixo de zero, Jesus, ele era a coluna de fogo que aquecia Israel. Amém? Que aquecia o seu povo. Então nós precisamos aí louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí te abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus esteja fazendo aí infinitamente mais, né, do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que Deus esteja abençoando também aí a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí operando maravilhosamente sobre a vida de minha amada irmã. Aleluia, que Deus esteja aí fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Então seja bem-vindo, todos os meus amados irmãos, nessa manhã, à programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Então, hoje a data é dia 23/12 de 2022. Nós estamos chegando aí perto do Natal. Quero desejar ao meu amado irmão, a minha amada irmã, um Feliz Natal, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, que nós venhamos aí estar aí nos envolvendo, né, com esse espírito tão maravilhoso que essa data é uma data que nós comemoramos aí o aniversário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, conforme diz aí os teólogos, os estudiosos das Sagradas Escrituras, mas não importa, é a data que nós escolhemos para nós estarmos parabenizando. Então não vamos aí tirar o foco disso e colocar o foco nos presentes, o foco na comida, o foco no Papai Noel, porque o nosso foco é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é a propiciação pela minha vida, pela tua vida, foi, aleluia, por causa de mim, foi por causa de você que ele veio. Então nós devemos, aleluia, dar a ele
toda a honra e toda a glória. Amém? Então toda a honra e toda a glória seja verdadeiramente do nosso Senhor e Salvador, não dos presentes, não do Papai Noel, não da comida, mas que seja verdadeiramente daquele que vive e reina para todo sempre, que nós venhamos aí estar focando, aleluia, nesse Deus, nós venhamos aí parabenizar e agradecer a Ele, porque Ele tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário, foi por seu sangue derramado ali que foi a propiciação pelos nossos pecados, e nós somos lavados e remidos pelo seu sangue, e nós temos que agradecer muito a Ele por tudo que Ele fez, e por tudo que Ele ainda tem feito, e por tudo que ainda que Ele há de fazer na minha vida e na tua vida, porque Ele veio a primeira vez, mas Ele virá a segunda vez para levar a sua igreja, e nós queremos ir com Ele para Jerusalém Celestial, amém? Então que sejam aí tempos de bênçãos, tempos de adoração, tempo de busca do Espírito Santo, que possamos aí estar verdadeiramente respirando, né, essa maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quero falar dos cultos aqui na Travessa Souza Andrade 123, os cultos presenciais aqui são nas terças-feiras, nas sextas-feiras e nos domingos. Aqui sempre às 19 horas. Neste domingo nós não teremos culto aqui. Hoje à noite, sexta-feira, culto de, aleluia, cura e libertação. Hoje o culto de cura e libertação é o último culto. Somente na terça-feira nós estaremos tendo culto. Terça e sexta, depois do ano novo também não teremos aqui, nem no Natal, nem no Ano Novo. Nós estaremos aqui só na terça e na sexta, amém? Então, que venhamos aí estar sendo operosos na presença desse glorioso Deus de Israel. Então, nós temos aqui 2 links, né, do meu YouTube. Eu tenho visto que os amados irmãos têm entrado, que os amigos têm entrado, que têm ali nos adicionado, têm curtido. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela vida de cada irmão. Então, quero continuar pedindo, peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixem o seu like, inscrevam no canal, ativem o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos e compartilhem, né, também o trabalho aí que nós temos feito para que mais pessoas sejam alcançadas para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que venhamos ser uma bênção na presença desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que tem cuidado, aleluia, de nós, assim, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. Amém? Então, Números, aleluia, Números capítulo 14, né? E versículo 14, eu quero trazer, aleluia, esse versículo para que nós venhamos entender a respeito, aleluia, do que nós falamos aí, aleluia, do nosso Senhor Jesus Cristo, que em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, amém? Então, em Números capítulo, aleluia, 14, versículo 14, diz assim: e o dirão aos moradores desta terra, que ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvens de dia e numa coluna de fogo durante a noite. Aí está o versículo chave do texto que está em Números. Aleluia. E nós precisamos aí estar nos focando a respeito do que está dizendo esse texto. Esse texto diz, amados irmãos, que quando o Senhor, nosso Salvador, ele tira o povo de Israel com mão forte, com seu poder, depois de 10 pragas ali no Egito, conforme nós vimos ontem e nós estudamos ontem. Agora o povo, eles sai, aleluia, da terra de Gozem. Eles saem ali do Egito, da terra da escravidão. E eles começam a peregrinar no deserto.
E no deserto, meu amado irmão, minha amada irmã, o povo ele começa a trilhar, mas no deserto é um ambiente hostil, um ambiente difícil, ninguém sobrevive no deserto. E ali, meu amado irmão, o Senhor, ele vem como o sustentador. Conforme o Senhor ele fala no Novo Testamento que ele se apresenta como uma galinha que quer ali guardar os seus pintinhos debaixo de suas asas. O Senhor, ele é, aleluia, isto para Israel. Naquele momento, amados irmãos, o Senhor, ele aparece durante o dia no céu como uma nuvem. Nós, hoje em dia, quando o calor está bravo, a gente entra dentro do quarto ou a gente arruma alguns ambientes climatizados, né, para suportar o calor. Mas no passado, com Israel, não precisava de ambiente climatizado, pois o próprio Deus, ele vinha como uma nuvem no céu e refrigerava o caminhar do povo de Israel durante, aleluia, aquela peregrinação no deserto. Então, durante o dia, ele vinha como uma nuvem, para que Israel não fosse molestado pelo sol. E durante a noite, o Senhor, ele vinha como uma coluna de fogo, porque durante a noite, as temperaturas chegavam abaixo de zero, e muitos não sobreviveriam àquela temperatura. Mas o nosso Deus, ele veio como uma coluna de fogo para estar iluminando o caminho de Israel e também ali trazendo calor para todos os seus filhos. Deus, ele tem sido e é magnífico na vida dos nossos amados irmãos israelitas. Então que Deus esteja aí operando maravilhosamente também na minha vida e na tua vida, que nós possamos estar recebendo essa compreensão, assim como Deus ele foi com Israel, assim Deus também ele é comigo, ele é contigo nessa manhã. Assim conforme os cuidados de Deus para com Israel, há também os cuidados de Deus para comigo, aos cuidados de Deus para contigo. Então começa a palavra que nós vamos estar, aleluia, trabalhando hoje, né? Ela começa assim: a coluna de fogo e a coluna de nuvem no deserto são apresentadas na Bíblia como símbolos da presença protetora e orientadora de Deus em favor do seu povo. Tanto o fogo quanto a nuvem são elementos frequentemente usados na Bíblia para falar da manifestação da presença divina do nosso Deus. O texto bíblico fala pela primeira vez sobre a coluna de fogo e de nuvem no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 13, versículo 21, 22, 14 e 24. Inclusive o livro de Êxodo termina falando justamente da coluna de fogo e de nuvem, Êxodo capítulo 40, versículo 38. Mas há também referências bíblicas à coluna de fogo e de nuvem em outros livros da Bíblia. Números 14, 14, Neemias 9, 12, 19, Salmo 99, verso 7, 105, 39, verso 1, ou melhor dizendo, 105, 39 e 1 Coríntios, aleluia, 10, 1. Quanto à coluna de fogo e nuvem que apareceu, de acordo com o texto bíblico, a coluna de fogo e de nuvem se manifestou diante dos israelitas logo após a saída do povo do Egito. Durante o dia, a coluna de nuvem acompanhava os israelitas, enquanto a coluna de fogo ia à frente da caravana durante a noite. Amém? Glórias a Deus, que bênção, né? Logo após o povo sair do Egito, a proteção, a mão salvífica do nosso Deus, ali já iluminava o caminho de Israel. Assim, meu amado irmão, o Senhor, ele tem iluminado os nossos caminhos, assim o Senhor, ele tem feito toda a diferença na minha vida e na tua vida. Amém? Sobre isso, o escritor bíblico explica que a coluna de nuvem guiava o povo pelo caminho. E durante a noite, a coluna de fogo iluminava os israelitas
de modo que dessa forma eles podiam avançar em sua jornada de dia e de noite. Êxodo capítulo 13, versículo 21. A coluna de nuvem cobria o povo, aleluia, no sol escaldante do deserto. E a coluna de fogo aquecia, guiava os israelitas durante a noite. O texto bíblico ainda completa dizendo que a coluna de fogo e de nuvem jamais se apartara dos filhos de Israel. Isso, capítulo 3, versículo 22. Isso significa que os israelitas podiam ter a certeza de que a proteção, aleluia, e a orientação do Senhor estavam continuamente e perpetuamente sobre eles. Também, meu amado irmão, minha amada irmã, conforme esse povo, aleluia, eles saíram, aleluia, do Egito, com 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, conforme nós também estudamos ontem. Então, aquelas crianças, durante os 40 anos, amados irmãos, que peregrinaram ali no deserto, não tinha loja para comprar roupa, ali no deserto não tinha loja para comprar sapato, ali não tinha McDonald's, não tinha Habib's. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele mandou o maná do céu, o alimento, o pão, aleluia, vivo que descia ali no Egito, ou melhor dizendo, no deserto. Ele vinha diretamente do céu, diretamente de Deus. Nós precisamos entender que isso também significa Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E a palavra do Senhor diz no Novo Testamento, em João, que aquele que come desse pão jamais terá fome. Diz também, meus amados irmãos, que a roupa, aleluia, daquelas crianças cresciam no corpo enquanto eles andavam ali no deserto. A roupa crescia no corpo, o sapato crescia no pé. Já imaginou como é tal esse sobrenatural de Deus? E assim, amados irmãos, muitas vezes nós não vemos o sobrenatural de Deus acontecendo conosco, mas o sobrenatural de Deus acontece dia após dia. E nós precisamos ter essa certeza, aleluia, que esse sobrenatural de Deus está acontecendo aqui e agora, nesse momento, na minha vida e na tua vida. A Bíblia revela a ação do Senhor através da coluna de fogo e da coluna de nuvem, ou melhor dizendo, a Bíblia revela a ação do Senhor através da coluna de fogo e de nuvem de uma forma ainda mais intensa. Na ocasião em que os egípcios estavam aproximando dos israelitas, o texto bíblico explica que diante dessa ameaça, a coluna de fogo se moveu para a retaguarda dos israelitas, de modo a causar a separação entre eles e os egípcios. Por causa disso, os israelitas ficaram protegidos, enquanto os egípcios não conseguiram avançar contra o povo de Deus. Isso porque enquanto a coluna clareava o deserto para os israelitas, para os egípcios geravam escuridão, impedindo que eles enxergassem a caravana de Israel. Êxodo capítulo 14, versículo 19. Logo depois disso ocorreu uma das mais emblemáticas ações de Deus em favor ao seu povo no Antigo Testamento, quando o Mar Vermelho foi aberto desta forma extraordinária, deixando com que os israelitas passassem e fazendo com que os egípcios perecessem ali naquele mar. Êxodo capítulo 14, versículo 21 ao 31. A coluna de fogo e a coluna, aleluia, de nuvem foram literais. Alguns críticos alegam que a coluna de fogo e a coluna de nuvem devem ser interpretadas de forma figurada. A ideia é que essas expressões são apenas figuras de linguagem para se referir a um costume praticado na antiguidade de carregar braseiros à dianteira de um exército, mas as chamas do braseiro inclusive servia para indicar o caminho a ser percorrido. De fato,
Esse costume existiu e foi bem, aleluia, documentado. O exército de Alexandre o Grande, por exemplo, adotava essa prática. Mas interpretar os textos bíblicos que falam da coluna de fogo e de uma nuvem por essa ótica simplista é ignorar a informação que está claramente revelada nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos, meu amado irmão, aleluia, louvar, engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Jesus Cristo, porque nós cremos, aleluia, nesse milagre sobrenatural de Deus, literalmente, não de uma forma figurada. Amém? Então, a todo momento, o texto bíblico deixa claro que a coluna de fogo e a coluna de nuvem não tinham uma origem natural. A coluna de fogo, aleluia, e uma coluna de nuvem eram apresentações reais da presença protetora e imediata de Deus. Inclusive, esse fenômeno serviu de testemunho para as nações pagãs, como um evento miraculoso a respeito da presença de Deus que estava, aleluia, sobre Israel. Números 14:14. Além disso, a coluna de fogo e a coluna de nuvem acompanhavam o povo de Israel até a sua chegada a Canaã. Êxodo capítulo 40, versículo 38, a Bíblia diz que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo capítulo 13, versículo 22. Depois, aleluia, quantos escritores bíblicos posteriores relembram a coluna de fogo e a coluna de nuvem, eles sempre interpretam esse acontecimento de uma forma literal, como um tipo, aleluia, de teofania. O que é teofania? A presença de Deus, a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Amém? Então, Deus, ele estava presente, aleluia, no meio do seu povo o tempo inteiro. Deus estava cuidando, aleluia, do seu povo. Deus estava fazendo um milagre, amados irmãos, e a presença de Deus ali no meio do seu povo já era verdadeiramente o próprio milagre. Amém? Então nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, ele está presente, que Deus, ele está fazendo verdadeiramente muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Neemias, capítulo 9, versículo 12 ao 19, Salmo 105, 39. Até mesmo o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, falou da nuvem que estava sobre os israelitas no deserto, como uma prova da manifestação da presença do Senhor que os livrara, aleluia, livrar os israelitas da escravidão. Amém? Então a coluna de fogo e a coluna de nuvem pode ser, aleluia, repetir atualmente a um ponto importante de entender que atualmente os crentes não, aleluia, contam mais com essa coluna de fogo e com uma coluna de nuvem para orientá-los e guiá-los. Essas coisas eram transitórias e cumpriram o seu papel até que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Após a sua humilhação, Cristo ascendeu, foi exaltado no céu e junto do Pai nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos orienta, nos guia e nos preserva de uma forma ainda mais íntima e completa. É claro que deve ter sido, aleluia, maravilhoso contemplar a coluna de nuvem e a coluna de fogo pelo deserto. Mas as colunas, aleluia, de nuvem e de fogo que seguem adiante dos israelitas eram apenas algo externo. Hoje o Espírito Santo é o próprio Deus habitando, aleluia, em nós. E melhor dizendo, habitando dentro de nós. Ele faz, aleluia, de nossas vidas o seu templo. Ele nos guia em toda a verdade.
O Espírito Santo intercede por nós quando, aleluia, nos faltam palavras. Ele, aleluia, nos preserva, santificados até o fim. Sem dúvida, essa é uma realidade muito superior e foi nos dada a graça de participarmos, aleluia, dessa graça tão maravilhosa. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar cada dia, a cada momento, a cada instante, sabendo que nós somos o tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa missionária diva, que Deus esteja aí abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus na sua vida. Amém? Então, meu amado irmão, então foi isso que Deus nos deu, esse texto maravilhoso nesta manhã. É um texto assim abençoadíssimo e nós precisamos aí, aleluia, louvar, engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amanhã nós estaremos aí em Deuteronômio, e nós estaremos aí trazendo o que Deus, aleluia, fala, aleluia, a respeito de Deuteronômio, como Jesus ele é apresentado em Deuteronômio, e nós vamos estar aí aprendendo mais de Deus nessa oportunidade, e nós vamos aí estar estudando, e mais uma vez vamos dar uma palhinha aí a respeito do Natal, e nós temos aí a felicidade, né, dessa data tão brilhante, dessa data tão boa. Que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Vamos orar um pouquinho? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa programação. Muito obrigado por essa manhã, pela presença, Senhor, dos meus amados irmãos e irmãs, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja operando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, mais do que nós temos pensado. Que o Senhor venha, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, com a Tua soberania, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos entender, Senhor Deus, todo o Teu propósito, Senhor Deus, para as nossas vidas, porque muitas vezes, ó Pai, nós murmuramos, ó Pai, em meio às provações, em meio às dificuldades, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes, ó Pai, o Senhor está aí, Senhor Deus, assim conforme o Senhor fez, Senhor Deus, com o Teu servo Lázaro, ó Pai, diz a Tua palavra, Senhor Deus, que a morte de Lázaro, ó Pai, não foi, Senhor Deus, para a tristeza de Maria e Marta, Senhor Deus, mas foi para que manifestasse a glória de Deus. Então, Senhor Deus, que a Tua glória, Senhor Deus, venha ser manifestada no nosso meio, que o Teu poder salvífico, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar sendo, Senhor Deus, uma bênção na minha vida, na vida, Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, aleluia, ser operosos, ó Pai, debaixo, Senhor Deus, do Teu poder, debaixo das Tuas mãos, que nada, Senhor Deus, nem ninguém, Senhor Deus, venha tirar, Senhor Deus, a minha adoração, a nossa adoração, que nós possamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar, Senhor Deus, a cada momento, ó Pai, te servindo em espírito e em verdade, e quem crê, diga amém, e amém, e amém, amém? Glórias a Deus. Então receba aí a bênção apostólica no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre toda a igreja viva, que tem esperança, aleluia, na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dizem Maranata, ora, venha Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos esperar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te proteja. Um abração aí do pastor Carlos, que tenhamos aí um Natal abençoadíssimo na presença desse glorioso Deus de Israel. Amém? Então fica na paz, que Deus esteja cuidando de ti, cuidando de toda a tua família, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença nessa manhã, em nome de Jesus.